Muito bem, estamos de volta para a segunda parte desta teleconferência de abertura, a primeira teleconferência do curso à distância Gestão de Desastres e Ações de Recuperação, promovido pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, a SEDEC, em parceria com o CEPED da Universidade Federal de Santa Catarina. Aqui no estúdio, ao meu lado, continua a Cristiane da Silva Antunes, que é a representante da SEDEC, e agora também se integrou a nós a Janaína Rocha Furtado, que é psicóloga, coordenadora de projetos do CEPED e também conteudista do curso. Portanto, o material que vocês têm acesso tem o dedo da Janaína também, além de outros autores, obviamente. Nós vamos abrir esse segundo bloco, essa segunda parte, com algumas questões gerais sobre o tema desse curso e depois a gente passa para as perguntas que já recebemos aqui dos alunos para poder esclarecer e aproveitar ao máximo a interatividade que esse espaço permite. Cristiane, eu gostaria de começar conversando com você sobre a prevalência de desastres no Brasil. Quais são os principais eventos que ocorrem, que afetam o nosso país e de que forma a Lei 12.608 viabiliza a redução dos riscos desse tipo de ocorrência. Tá. Boa tarde. Boa tarde. Então, no Brasil a gente tem a prevalência de desastres em relação à seca no semiárido e desastre pelo excesso de chuva, que a gente tem as enchentes, as inundações, os escorregamentos. Temos também vendavais, mais na região sudeste e nas outras regiões do país. A Lei 12.608, ela nasce de uma competência que a própria Constituição coloca para a União, que é de que a União ela tem a competência de prever, estudar, fazer prevenção contra calamidades públicas, principalmente secas e inundações. Nesse contexto, a 12.608 ela vem trazer para o Sistema Nacional de Defesa Civil essa visão de gestão de risco de desastres, né? Então, ela é uma lei com muito foco na prevenção, ações preventivas, ações mitigatórias que a gente vai realizar para poder vencer os desafios dos desastres que nós temos no país hoje. E esse curso de Gestão de Desastres e Ações de Recuperação, ele começa tratando o ciclo de gestão em proteção e defesa civil. E como é que a gente pode definir esse ciclo? Quais são as etapas dele? Qual é a diferença entre a gestão de riscos e o gerenciamento de um desastre? Então, as ações de defesa civil, hoje, pela Lei 12.608, a gente tem a ação de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação. Esse é o ciclo de proteção e defesa civil previsto pela lei. Todas essas ações que a gente faz envolvendo a questão de, antes do acontecimento, antes do desastre, a gente faz ações de gestão de risco, né? Então, as ações de prevenção são ações de gestão de risco de desastre, as ações de mitigação, de preparação. E pós-desastre, a gente faz o gerenciamento do desastre, que seriam aquelas ações de resposta e a ação de recuperação. Bom, o curso vai trabalhar bem aprofundar bem essa questão. É necessário também desenvolver um conjunto de ações previamente, você dizia, nas etapas anteriores, obviamente, à ocorrência, exatamente para que se esteja preparado para responder no momento que assim o desastre ocorrer, né, exigir. E, nesse sentido, como é que a lei obriga os municípios a elaborarem os planos de contingência, por exemplo, que é um aspecto em particular muito importante para a atuação do município? Não sei se a Janaína, você está convidada a participar também, Janaína. Obrigada, Áureo. Boa tarde aos alunos, né? Importante poder conversar com eles nesse momento. A lei prevê, né, e não está regulamentada ainda, mas a lei prevê que os municípios elaborem seus planos de contingência, né? O plano de contingência é uma ferramenta, é um instrumento de planejamento pela qual o município organiza e se prepara para atuar numa situação de emergência. Então, é fundamental que o município ele elabore seu plano de contingência, né? E aí ele pode, de que maneira ele faz isso, né? Se organizando, o agente de proteção e defesa civil, ele precisa se organizar, se articular com outras agências, né, que também respondem em uma situação de emergência, e elaborar as estratégias para fazer esse atendimento e estar apto para atuar. No site da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, no site da SEDEC, tem inclusive um modelo do PLANCON, do plano de contingência. Ele pode encontrar outras informações lá. Ainda com relação... Bom, aí já agora o desastre aconteceu. E aí você tem ações de resposta e ações de recuperação. O que
pode ser definido em torno de cada uma delas, Cristiane? As ações de resposta são aquelas que imediatamente após o desastre. Aconteceu o desastre, a gente tem que buscar fazer assistência àquela população, a gente tem que restabelecer os serviços essenciais, a gente precisa fazer o socorro aos afetados por aquele desastre. Todas essas ações que você faz imediatamente após o desastre, para colocar aquela população que está vulnerável em decorrência do evento adverso numa situação com mais segurança, são ações de resposta. Essas ações imediatas. Após passado esse período de ação de resposta, a gente vai para as ações de recuperação, que seriam aquelas ações mais planejadas. Por que hoje a lei trouxe recuperação e não reconstrução como era antigamente? Porque a ideia da reconstrução era destruiu, vamos reconstruir. E a ideia da recuperação ela é um pouco maior. Destruiu, vamos reconstruir preventivamente, para que se acontecer um novo evento adverso, se acontecer um novo desastre, aquela destruição não venha a ocorrer novamente. Então é por isso que a gente trata agora com recuperação, que é uma reconstrução preventiva. E nesse âmbito da preparação, da mitigação, da resposta ou da reconstrução, qual é o papel que a SEDEC desempenha com relação ao apoio que ela pode prestar aos municípios? Porque a gente sabe, a SEDEC é a Secretaria Nacional, vinculada ao Ministério da Integração Nacional, mas é no município que o desastre acontece. Qual é o papel que a SEDEC tem nessa relação com os municípios? O desastre acontece no município, então a gente precisa fazer todo um contexto de preparação. A SEDEC apoia os municípios desde a prevenção até a recuperação. Nas ações de prevenção, nós temos dentro do governo federal várias ações, além da SEDEC, como o Ministério das Cidades, outras secretarias do Ministério da Integração, que podem estar apoiando projetos preventivos para que aquele município, depois de mapeadas as áreas de risco, né, faça uma ação para que evite aquele risco. A prevenção é isso, é a gente tentar reduzir a risco zero, que é uma coisa assim, que a gente fala que é impossível, mas a ideia da prevenção é essa. Perseguir isso, retirar o risco. Então a SEDEC também tem como apoiar os municípios nesses projetos. Mesmo que não sejam projetos de obras, que de repente essa pasta não está diretamente na SEDEC, tem como direcionar os municípios aos órgãos ministeriais que podem estar fazendo projetos preventivos naquele município. Nas ações de resposta, a SEDEC também faz um papel, acontecendo o desastre, a gente faz todo esse papel preventivo, mitigatório, de preparação por meio de capacitação, também esse curso que os senhores estão participando agora e outros cursos que a gente desenvolve num planejamento anual da Secretaria, tudo isso são ações de preparação para que quando acontecer o desastre a comunidade esteja mais preparada. E nós temos também ações de resposta, né? As ações de respostas realizadas pela SEDEC, elas são feitas por meio do cartão de pagamento da Defesa Civil. Então, acontecendo o desastre, o município solicita o reconhecimento e a Defesa Civil solicita o reconhecimento, solicita recurso, a Defesa Civil faz toda uma análise técnica com base numa documentação que é enviada por um sistema, que tudo isso, né, Jana, vai ser abordado durante o curso para os alunos, e a SEDEC pode estar apoiando por meio do cartão de pagamento de Defesa Civil. Passada essa fase de resposta, a SEDEC também pode dar apoio na fase de recuperação, por meio da reconstrução de pontes ou de outros danos causados no município. Talvez seja importante enfatizar que isso é de forma complementar, né? As ações devem começar no município, tem que ter o apoio do Estado e aí o governo federal entra de forma complementar. Né? Nesse apoio. O apoio da SEDEC é complementar. Complementar. Vamos às perguntas dos alunos, já temos várias delas aqui que foram enviadas, né? À medida em que os alunos foram sendo informados da realização da teleconferência, já foram preparando algumas questões e a gente começa agora, vamos tentar responder o maior número possível delas. Cristiane, o José Antônio dos Santos de Bauru, obrigado, José Antônio, pela sua participação. Boa tarde a todos, boa tarde a você também. Na área da defesa civil ou da proteção contra catástrofes, diz o José Antônio, os protocolos existentes são suficientes e adequados ou são necessárias revisões
tanto na área financeira quanto na reformulação da destinação dos recursos? O que a gente pode responder para o José Antônio? Quando ele fala de, o José Antônio, muito boa pergunta, né? Quando ele fala de protocolos, a gente pode começar no município. O protocolo para responder a um desastre no município, ele vai estar no plano de contingência. Então, assim, na organização municipal, para ele saber se aquele protocolo é suficiente, ele tem que conhecer o plano de contingência e a Secretaria de Defesa Civil ou a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, além de elaborar o plano de contingência, como bem a Jana colocou aqui, em conjunto com outras agências, ela tem que testar esse plano de contingência por meio de simulados. Aí sim, eles vão saber se os protocolos que vão ser adotados no momento de uma resposta a desastre, se eles são suficientes ou não. Na área financeira, na reformulação? Na área financeira também. A previsão de recursos, ela tem que iniciar no município. Então, o município precisa prever recurso para as ações de defesa civil. O governo federal tem todo um arcabouço legal de legislações que visam atender com essa ajuda complementar os municípios no momento de um desastre ou mesmo na questão de prevenção. Mas isso tudo não é suficiente se o município não tiver a sua previsão orçamentária para as ações de defesa civil. E a gente sabe que os desastres no Brasil como um todo, eles estão aumentando. Então, cada vez mais as defesas civis municipais precisam estar preparadas. Então, a busca por essa questão de recursos financeiros, ela tem que começar no município. Vamos lá, mais uma, esta do José Cleiton Araújo, de Bela Cruz, no Ceará. Obrigado, José Cleiton, também por ter participado. Há algum tempo trabalha na área de defesa civil, José, e vê como um entrave nos municípios, principalmente os de pequeno porte, a ausência de dotação orçamentária, aqui a Cristiane se referiu agora, para atender às demandas em momentos de situação de calamidade ou situação de emergência. Falta infraestrutura para atender às diversas situações. Ele considera que está na hora do governo federal traçar um plano de ação, quem sabe um PAC Defesa Civil, ele chama assim mesmo, para que os municípios pudessem atender de forma que os danos fossem os menores possíveis. O que a gente pode comentar em cima dessa questão do José Cleiton? Então, o José Cleiton levantou uma questão muito importante, que é a questão da previsão de recursos que a gente já comentou aqui. O recurso tem que ser previsto pelo município, né? A ajuda da União vai ser complementar, ela existe e ela é possível, atendendo os requisitos legais para fazer jus àquela ajuda. A União apoia o município, só que nós temos no Brasil 5.665 municípios, né? Então, assim, é difícil você atender com recurso a todos. Ele tem que se preparar, porque o desastre acontece ali, e a primeira resposta é dele. Então, a ideia de ter previsto em lei orçamentária tem que partir do município a previsão de recurso para as ações de defesa civil. E quando ele fala no PAC da Defesa Civil, na verdade existe uma política nacional de proteção. Existe uma política nacional, existe um plano de gestão de risco e desastres lançado pela presidência, pela presidenta da República, que prevê vários recursos, né, para 2014, para 2015, para as ações de defesa civil. Esse plano está sendo cumprido, a gente está trabalhando no país inteiro, inclusive com mapeamento de risco nos municípios prioritários, capacitação, obras preventivas, ações de resposta, tudo isso são um conjunto de ações que o governo federal está fazendo para atender, primeiramente, os municípios prioritários, que são aqueles que têm recorrência de desastre, mas, em um segundo momento, tentar atender o país como um todo, a gente conseguir fortalecer o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Mas de nada isso não vai chegar na população se o município não participar. Não fizer a sua parte. Não fizer a parte dele. Janaína, uma questão aqui que infelizmente a gente não conseguiu a identificação na mensagem, mas esse aluno gostaria de saber se os planos de contingência podem ter nomes diferentes, por exemplo. Ele, na cidade dele, Ribeirão Preto, há um plano chamado Plano de Ação para o Emprego de Órgãos Municipais Integrantes da Defesa Civil em caso de enchente. Isso pode ser tratado como plano de contingência ou ele tem uma metodologia própria de elaboração, um conjunto de requisitos, indicadores que precisam ser atendidos? Não, ele pode dar um outro nome ao plano de contingência. O importante é que esse plano ele viabilize, né, de forma organizacional,
que o atendimento e a resposta seja efetiva numa situação de emergência. Então, esse plano, o modelo que tem na SEDEC, né, justamente é um modelo. Ele pode seguir ou não exatamente aqueles critérios, mas é importante que nesse plano contenha algumas informações, que agências que vão atuar, principalmente quem são os responsáveis a serem mobilizados numa situação de emergência, né? Então, não basta apenas ele colocar vamos acionar o corpo de bombeiros, mas não saber para quem a gente tem que ligar naquele momento, e qual telefone, os contatos devem estar ali descritos. Então, é fundamental que o plano contenha os órgãos, a identificação das pessoas responsáveis a serem acionadas, a divisão de tarefas e funções. Então, cada agência vai ser responsável por realizar que tarefa, né? Então, é um conjunto de informações que o plano deve organizar. Mas se ele vai ter um nome... e é importante saber também, Auro, que os planos de contingência, que eles têm diferentes, né? Você tem desde o municipal, o estadual, como você pode ter um plano de contingência nacional. E ele é voltado para os diferentes desastres. Então, cada desastre reivindica, ele solicita uma organização diferente. Então, você tem plano de contingência para inundação, plano de contingência para deslizamento. É importante ter... Por exemplo, se no município existe uma fábrica de fertilizantes, algum outro ambiente vulnerável, para esse particular tem que ter um plano específico de atuação. Desastre de origem natural e desastre de origem tecnológica também, bem lembrado, Auro, né? A gente fala pouco, às vezes. Então, o Carlos Alberto de Souza, aqui, ex-coordenador da Defesa Civil em Poá, São Paulo. Obrigado, Carlos Alberto. Ele afirma que tem observado, e até já enviou o documento e abaixo assinado ao Ministério do Trabalho, pois os cargos de agentes, chefes e coordenadores de proteção e defesa civil não constam na classificação brasileira de ocupações, salvo o melhor juízo, diz o Carlos Alberto. Como ter identidade é fundamental, afirma ele, para o sucesso e para a cidadania, ele pergunta se há algum movimento no sentido de criar uma classificação funcional para esses profissionais que atuam em situações de desastres ou de algum tipo de calamidade. Existe alguma movimentação nesse sentido? Esse anseio do Carlos Alberto, ele já surgiu, foi bem retratado na primeira Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil. E, como resultado dessa conferência, a Lei 12.608 trouxe no artigo 18, explicando o que é agente de defesa civil para o Sistema Nacional de Defesa Civil. Isso já foi um avanço, porque com isso a gente conseguiu que várias pessoas que trabalhavam nas ações de defesa civil fossem enquadradas como agente de defesa civil. Em relação à classificação no Ministério do Trabalho, a gente ainda não tem esse movimento, mas pode ser até uma reivindicação que a gente pode estar trabalhando junto. A gente está aí com a segunda conferência, pode sair como uma diretriz, como uma proposta que a gente vai buscar e vai trabalhar. Mas hoje nós já temos na Lei 12.608 dizendo quem são os agentes de defesa civil para o sistema. Caracterizando, dando a identidade de quem trabalha no sistema como agente de defesa civil. Charles Meire, o técnico em defesa civil poderia ser aproveitado pela Defesa Civil Nacional para atuar voluntariamente em situações de emergência e estado de calamidade pública das regiões afetadas, como está acontecendo em Rondônia, por exemplo? Eu imagino que seja uma questão assim de aproveitar a exemplo, muito simploriamente, da Força Nacional, por exemplo, que atua, né, ou os agentes da Defesa Civil poderiam ser recrutados, digamos assim, para outros trabalhos voluntários? Sim. O cadastramento de voluntário, hoje, ele está bem focado na Coordenadoria Municipal de Defesa Civil e na Coordenadoria Estadual. A Secretaria Nacional de Defesa Civil, ela também possui um grupo de apoio a desastres chamado GAD, né, que são vários técnicos multidisciplinares que são previamente cadastrados, que fazem uma capacitação para atuar em questão de situação de emergência e estado de calamidade pública. Nós aproveitamos a expertise de todos no sistema, escolhemos entre todos, independente de fazer parte da Defesa Civil Municipal ou estadual, quando chega ao nosso conhecimento de uma pessoa que tem uma capacidade, tem toda uma prática na Defesa Civil, um treinamento, a gente faz o convite para que essa pessoa participe do GAD. Mas, independente desse grupo de apoio a desastre, todas as pessoas podem ser voluntários de Defesa Civil. A gente costuma dizer, né, Jana, que Defesa Civil somos todos nós. E aí o município pode fazer esse cadastramento, ele pode recrutar essas pessoas e ele pode organizar a atuação dessas pessoas no momento de um desastre.
a mesma coisa para o Estado. E isso também tem previsão legal, não é algo bastante possível e plausível. Maravilha. Janaína, o Carlos Roberto do Espírito Santo. De que maneira podemos reduzir as fatalidades na ocorrência de desastres naturais no meio urbano? É a primeira pergunta que ele coloca. Carlos, a melhor forma é fazendo a gestão de riscos, né? Não tem outra forma de diminuir desastres senão trabalhando e atuando para que esse desastre não ocorra. Então, é na gestão de riscos, é mapeando os riscos, identificando onde eles estão, cadastrando a população que mora nessas áreas e aí planejando e verificando que ações podem ser tomadas ali dentro do município para que esses riscos e vulnerabilidades diminuam, né? Então, ele pode, desde cadastrar as pessoas mais vulneráveis de um determinado setor, como trabalhar articulado com outros setores do município para melhorar a mobilidade naquele local, ver possibilidades de aperfeiçoar a drenagem urbana, trabalhar na construção das edificações, que é o que a gente percebe, corte de talude, então orientar a população nesse sentido. Para não transformar ambientes já vulneráveis em potenciais ameaças, né? Porque aí você... Exatamente. Isso tudo pode ser feito, viu, Carlos? No plano de contingência pode estar contemplada alguma ação nesse sentido ou não? Essas ações geralmente estão no plano municipal de redução de riscos e nos planos de gestão que ele vai articular e vai produzir. Na contingência, mais as ações para a resposta, caso essa gestão não seja suficiente. Essa até eu aprendi, viu? O Carlos também continua dizendo o seguinte: o que fazer quando o município todo está em área de risco ou em área de preservação permanente, sabendo que toda vez que der uma inundação, a cidade vai sofrer com enchente? Então, tem alguns municípios no nosso país que a ocupação foi feita, né, de uma forma que não sobram muitas áreas vazias sem que o risco esteja pertencendo àquele lugar. E nesses casos é difícil pensar que a gente pode retirar todo mundo da cidade e transformar, né, deixar a cidade ali sem ninguém. É preciso conviver com o risco, preparar as pessoas para essa convivência. Então, na verdade, elas precisam saber que elas estão em risco e serem preparadas para conviver com eles, né? Então, ações de preparação, ações de convivência com risco precisam ser adotadas nesses locais. E a terceira questão que ele coloca é se existem providências no sentido que a Defesa Civil Municipal não tenha uma intervenção política e que o trabalho que foi iniciado com capacitação, prevenção, numa determinada circunstância, não tenha continuidade se houver a substituição do prefeito, do secretário, do coordenador da Defesa Civil. Essa é uma questão que precisava ser tratada, eu imagino, Cristiano, como política pública, não como política de governo. Uma coisa são ações de governo e a outra são ações como política pública mesmo, né? Sim, e a Defesa Civil ela é bastante vulnerável, por assim dizer, a essa questão, né, de troca de governo, de rotatividade dos técnicos de Defesa Civil. A gente tentou amenizar e buscou uma medida assim na própria Lei 12.608, falando que as ações de defesa civil, elas obrigatoriamente têm que ser dado continuidade a elas, né? Como um instituto que traz força para o munícipe buscar a continuidade daquela ação, por meio de ajuda de órgãos de controle, como o Ministério Público, que a gente já visualizou isso em algumas prefeituras, né? Em que uma política pública de defesa civil bem instaurada, com ações preventivas, foi descartada e os próprios munícipes foram buscar apoio no Ministério Público para que aquelas ações continuassem, tendo em vista que elas tinham efetividade para a população. Então, a lei traz esse amparo, mas isso é uma lógica que a gente precisa mesmo mudar no sistema por meio de medidas mais certeiras para ver se a gente consegue vencer esse desafio. Tem uma nessa questão, complementando a Cris, mas acho que tem algo que pode ser orientado para o município, é que quando ele faz, né, as provas para selecionar as funções, se coloque o cargo, né, um cargo técnico para atuar. Nos concursos públicos municipais, se pode colocar o cargo de defesa civil de agente. Já está na lei hoje. E hoje, como a 12.608, ela responsabiliza o gestor público por negligência em situação de desastre, né? É importante que ele se resguarde
no seu território que ele tenha um técnico, né? Que ele não destine essa função a um cargo comissionado, né? Mas que ele tenha um técnico, enfim, que conheça. Então, é uma saída. Não sei se ficou isso aí. Uma alternativa. O Hamilton Barbosa, de Palmares, Pernambuco, obrigado, Hamilton, faz um conjunto de considerações, eu vou tentar sintetizar, Hamilton, aqui para a gente poder avançar em outras também, além da sua, com relação, por exemplo, à formação, naquilo que eu entendo que ele diz, que é descentralizada dos agentes de defesa civil, por meio das ações de capacitação, enfim, ele diz assim, né, que solicita, através das comissões de coordenadorias municipais de proteção e defesa civil, que cada município realize cursos regionalizados e que haja uma ação no sentido de que possa haver incentivo para os coordenadores municipais e membros das comissões municipais se capacitarem, participarem mais, evitando a locomoção, porque eu imagino que no caso de Pernambuco, em Palmares, fica mais distante da capital, então os cursos normalmente são centralizados lá. Eu acho que a gente pode responder para o Hamilton, me atrevo a responder, claro. Que a modalidade de distância se presta muito a esse tipo de ação, porque ela pulveriza a possibilidade de atendimento das pessoas ao longo de todo o país. Né? Mesmo assim, há ações presenciais promovidas pela SEDEC e em estados. Como é que isso funciona, Cris? A verdade essa dificuldade a gente tenta vencer mesmo com essa modalidade à distância. Né? A dificuldade de várias pessoas, munícipes, várias agentes de defesa civil participarem dos cursos pela impossibilidade mesmo de locomoção num curso presencial. Mas o Estado também, ele pode estar desenvolvendo capacitações regionalizadas, juntamente com os municípios. Né? O município pode buscar, junto ao Estado, que existam capacitações de defesa civil direcionadas a problemas municipais. E a Secretaria Nacional de Defesa Civil está aí para dar apoio a todas essas iniciativas, né? E ele faz referência a isso, a que determinados cursos sejam pensados para realidades locais. Né? Não dá para dizer que o Brasil é um país com uma única ocorrência, não. São várias diferentes e bem localizadas. Né? Sim. Então, nesse sentido que ele coloca também. Aqui uma pergunta, na figura 2 da unidade 1 deste curso, há o ciclo de gestão de proteção e defesa civil em sua parte de gestão do risco de desastre, se encontra prevenção e mitigação e preparação como grandes áreas. Qual é a diferença fundamental? Só que está sem identificação aqui. Prevenção, mitigação, preparação. Pode falar, Jana? A Cris até tocou nesse assunto, né? As ações de prevenção, as 3 são ações de gestão de riscos, né? São ações que devem ser adotadas antes do desastre ocorrer. É claro que quando o desastre ocorre, ainda assim a gente tem que pensar na gestão de risco, ainda assim a gente tem que estar fazendo essa prevenção contínua. As ações de prevenção, elas são voltadas para evitar que o risco se instale. Então, para evitar que se produza a situação de risco. Uma vez que tendo o risco está instalado, é preciso reduzir esse risco, né? Minimizar o seu impacto. Então, são as ações de mitigação a desastres. E por fim, que é um dos focos desse curso, que são as ações de preparação, são as ações voltadas justamente para se preparar caso um desastre venha a ocorrer, porque ninguém está livre dessa possibilidade. Então, se acontecer um desastre, como que eu posso me planejar para ele? Com quem eu tenho que conversar antes? Que é toda essa questão do plano de contingência, da definição de abrigos provisórios, da capacitação de voluntários. Então, seriam as ações de preparação. Show. E essa pergunta também responde a Lidiane Bento, chegou agora há pouco. Né? Como mitigação é um conceito novo, ela gostaria de saber um pouco mais sobre ele. A mitigação é essa... Eu não sei se a gente pode falar, Cris, que a mitigação ela acaba envolvendo muito mais obras, né? As obras, as ações mais estruturantes assim, de defesa civil. A prevenção, né? A mitigação? Não, a mitigação, assim, na verdade, a gente pensa no conceito de trazer o risco a um patamar aceitável. Não necessariamente você vai conseguir eliminar ou diminuir aquele risco, mas sim as consequências dele. Então, ações de mitigação são ações que visam assim, que as consequências do desastre elas sejam mitigadas. Então, a gente pode estar dando como exemplo de ação de prevenção, você faz uma obra estruturante. Depois que você faz aquela obra, você tem que ensinar a população a conviver, porque mesmo fazendo a obra pode ter um risco residual
e aí você precisa ensinar a comunidade a conviver com aquele risco residual que existe, né? Então, assim, isso vão ser ações mitigatórias que a gente vai fazer dentro do Sistema Nacional de Defesa Civil. É esse mais ou menos o entendimento. Uma outra pergunta também sem identificação aqui. Como a Defesa Civil trata a questão de animais domésticos em caso de desastres? Há alguma determinação na legislação, ação específica? Sabe que isso é bem comum, né? Tanto para o abrigo provisório quanto na hora do resgate. As pessoas querem salvar aquilo que é importante para elas e seus animais de estimação, né, fazem parte disso. E muitas vezes querem levar para o abrigo junto, né, o seu cachorro, o seu gato. Então, como que o agente de proteção e defesa civil pode se organizar? Ele pode se organizar prevendo isso no plano de contingência, né? Então, teve o caso de, acho que se não me engano foi aqui em Ilhota, em que teve o abrigo para as pessoas e o abrigo para os animais domésticos. Então, isso pode ser previsto no plano de contingência, se preparar para essa situação que muitas vezes ocorre. A pergunta do José Roberto: um agente de defesa civil, como no caso dele, que é voluntário, pode ser remunerado ou gratificado prestando serviços, ajudando o Corpo de Bombeiros? Como é que se dá essa relação? Quando a gente fala em voluntário, pela lei do voluntariado que temos hoje no Brasil, o voluntariado ele não recebe. É um serviço de solidariedade, um serviço gratuito. O que pode acontecer no tocante aos voluntários é que se alguma despesa, o voluntário tenha que desembolsar alguma despesa para resolver alguma ação, fazer alguma medida naquela ajuda que ele está fazendo, e essa despesa foi previamente autorizada pelo órgão pelo qual ele está sendo voluntário, isso pode ser ressarcido pela própria previsão legal. Mas a ideia do voluntariado é gratuidade, ou seja, você vai trabalhar, aquele espírito de solidariedade em que você vai doar seu tempo, sua força laborativa, que você vai doar aquilo tudo que você tem de melhor para ajudar o próximo sem uma remuneração, sem nada, contrapartida financeira. O Flávio Pinheiro Alves gostaria de perguntar se tem alguma ação de investimento, recursos federais para as prefeituras que, segundo ele, não têm condição financeira para montar uma comissão municipal, uma secretaria, uma coordenadoria de proteção e defesa civil. A Secretaria Nacional de Defesa Civil desenvolveu um programa de fortalecimento das coordenadorias municipais. Esse programa, no primeiro momento, buscou atingir os municípios com até 80 mil habitantes, dentro de uma lista dos 821 municípios prioritários. Então, a gente tirou 106 municípios nessa situação. E para esses 106 municípios foram entregues, doados, viaturas, computadores, GPS, impressora, tablet e vários coletes, até capa de chuva, para poder equipar uma coordenadoria, materiais básicos para equipar uma coordenadoria municipal de defesa civil. Esse projeto começou em 2011 e, por incrível que pareça, Jane, até hoje a gente não conseguiu doar os 106 kits. Porque os municípios têm uma dificuldade em mandar a documentação, que não é grande, é uma documentação básica, colocando que a gente pede uma documentação de demonstração da existência do órgão de defesa civil. E a gente tem prorrogado, tem prorrogado diversas vezes esse prazo para poder fazer essa doação. E agora, para falar que não, a gente conseguiu, tem coisa de 2 semanas, a gente publicou o último resultado. Então, é um projeto que a gente desenvolveu e que a Secretaria está fazendo uma análise, né, de validade desse projeto e de alcance desse projeto, porque a ideia de quando esse projeto foi desenvolvido, ele nasceu também de uma diretriz da primeira conferência, que pediam para que fosse fortalecida as coordenadorias municipais, e aí a gente trabalhou em cima desse projeto e a gente viu que a resposta do município não foi aquela esperada. Então, assim, precisa passar por um processo de avaliação, de reformulação para que seja dada continuidade. Então, é isso que a Secretaria está fazendo, está terminando de entregar esses 106 kits e avaliando esse projeto para que seja reformulado, para que tenha um alcance melhor e que tenha um interesse maior dos municípios. Olha só, o Alan Damasceno faz uma pergunta aqui, depois também o Renato Pereira Campos faz comentários a respeito disso, que envolvem outros atores da sociedade, que não só as estruturas de proteção e defesa civil. O Alan faz referência, por exemplo, à Cruz Vermelha,
que é uma entidade que invariavelmente participa das ações de resposta ou de recuperação, né? Sim. E o Renato faz referência a países como Portugal e Alemanha, em que a cultura da sociedade é de participação, né? Quer dizer, o Brasil, segundo ele, talvez não precisasse reconhecer que não é só o Estado que precisa resolver, mas que a sociedade tem um papel importante. Como é que a gente pode responder tanto ao Alan quanto ao Renato, Janaína? Como a dimensão, o desastre, né, e a questão do risco, ela é multidimensional, na verdade envolve diferentes setores e aspectos, né? O agente de proteção e defesa civil ele não consegue reduzir o risco sozinho, ele precisa se articular com outros atores, né? Ele precisa conversar com o cara da infraestrutura urbana, de obras, tanto para a prevenção quanto na própria resposta. Também não responde sozinho a uma situação de desastre. Então, a Lei 12.608 prevê a atuação de órgãos setoriais, né, e de órgãos de apoio, onde se encaixa, por exemplo, no caso dos órgãos de apoio, a própria Cruz Vermelha. Não, seria órgão de apoio, né? Nos órgãos setoriais, por exemplo, toda a parte dos outros setores do município, né? Então, ele pode, a Secretaria de Obras, a Secretaria de Saúde, seriam os órgãos de apoio. E o voluntariado, que é esse caso, né, que ele estava citando da Alemanha, como países que utilizam muito voluntariado, vem também aí na questão do apoio. Hoje, a lei ela possibilita que a gente trabalhe como um sistema, né? Então, a gente trabalhe junto para, nessas diferentes dimensões, diminuir o risco e minimizar o impacto do desastre. Olha só, a Antenora da Mata Siqueira traz a seguinte questão: como é que tem se dado um incentivo à estruturação de outras ações na área de proteção e defesa civil, como registros, estudos, pesquisas e bancos de dados na escala municipal? Porque já existem mapeamentos, né? Existem o Atlas, tem o Atlas Brasileiro dos Desastres. Então, existem instrumentos, mas lá no município, quer dizer, você tem que ter um conhecimento específico, você tem que ter um geólogo, você tem que ter um outro profissional de outras áreas, e às vezes o município não dá conta. Como é que ele pode se relacionar com esse tipo de demandas, Cristiane ou Janaína? A gente vem conversando, acho que a Secretaria vem se preocupando com isso já nos últimos anos com bastante ênfase, tanto é que, né, lançaram o Sistema Integrado de Informações a Desastre, o S2ID, pelo qual o município faz o seu registro de ocorrência, e o próprio ATAS, que é a organização dos registros de desastres do país inteiro. De um período bem razoável de tempo, inclusive. Hoje o Senad tem até o anuário, né, o Anuário Brasileiro de Desastres. Mas o que acontece é que, e eu acho que isso é importante enfatizar, é que no caso dos registros, né, o S2ID ele serve muito, né, para que o município faça o seu registro e peça o reconhecimento para a Secretaria. Agora, é importante que ele registre localmente lá todo tipo de ocorrência que ele atende, porque muitas vezes ele não registra no S2ID e ele também não coloca numa planilha, e aí ele não, para ele mesmo fazer o gerenciamento de risco, ele precisa saber o que está acontecendo e ter um registro histórico, ver se aumentou, se diminuiu, se é o mesmo tipo, se é no mesmo lugar. Então, é super importante que ele faça localmente, em município, o registro. E aí é preciso que ele se organize internamente. Com relação às pesquisas, hoje a Secretaria tem um convênio, já participa junto com o MCT, sim, das CAPs, dos planos editais, não sei se... Sim, não, a gente tem vários convênios, um dos convênios que a Secretaria está fazendo, uma das conversas, né, que a gente está tendo, que já até aconteceu, que foi o lançamento de editais para pesquisas na área de desastres, ou seja, na área de gerenciamento de desastres, na área de gestão de riscos e desastres. Tudo isso para que a gente tenha um banco de dados, que a gente tenha informações suficientes para fazer as políticas públicas, tanto municipais, estaduais, quanto políticas públicas federais em relação aos desastres, né? É toda uma busca de informações dentro do sistema que está sendo levantada, como bem colocado aqui pela Jana, né, por meio de todos esses mecanismos. A Débora de Santo André também mandou agora, ao longo do programa, a pergunta de que lá em Santo André eles estão implementando as adequações à Lei 12.608. Mas ela pergunta também se existe alguma modalidade de apoio para os municípios realizarem ações preventivas e de proteção. Isso já foi dito, acho que a gente pode até reiterar, porque ela também diz aqui que eles precisam de acessos
melhor, de cursos, eu acho, para realizar o monitoramento e previsão climática. E, segundo ela, isso é muito caro. O Estado pode, nesse caso, realizar esses cursos, esses estudos? Pode. E, assim, a Defesa Civil, ela não precisa ter uma agência toda completa, ela precisa estar articulada, né? Então, assim, se a Defesa Civil não tem um meteorologista, se ela não tem um sistema de monitoramento, ela tem que buscar quem tem para que faça aquele trabalho e forneça os dados, porque a Defesa Civil ela vai trabalhar com esses dados fornecidos. E aí, o que a gente sugere, né, é que a Defesa Civil se articule com outros órgãos estaduais e até mesmo órgãos federais que tenham esse levantamento dessas informações para que possa passar para o município, para que ele possa, com base nesses dados, fazer o seu planejamento. Então, assim, Não, eu até ia falar, Cris, que hoje o município pode pedir recursos para o governo federal para ações de prevenção, para esse tipo de atividade também, né? Hoje tem, por meio de convênios, ele pode solicitar recursos do governo federal para, junto, né, com essas outras instituições, sim, desenvolver as suas ações. E aí, só para referir, várias das questões, até duas que chegaram agora, fazem referência àquilo que nós já falamos aqui numa primeira resposta, que é a questão do enquadramento ou do reconhecimento da identidade do agente de defesa civil, né? Então tem aqui, ó, a pergunta do André Farias, se poderia prever a inclusão de nível superior ao curso técnico de defesa civil na grade de ensino das instituições para formar pessoas com essa qualificação. Também o Cidival Batista pergunta isso também. O José Fernandes Alencar, do Maranhão, faz referência à alternância nos municípios, de novo, uma questão que a gente falou, né? Incorporar, por exemplo, a Defesa Civil lá em Codó, no Maranhão, o cargo de guarda municipal, que é um quadro permanente, e depois atua como agente de defesa civil. Então, vão chegando várias das questões, mas a gente não vai conseguir respondê-las todas. Eu só vou fazer uma última aqui, porque houve uma menção, e se eu não me engano foi a Janaína que fez, e o Wagner Marinho de Abreu, de Bragança Paulista, pergunta: ouviu bastante dizer que a 12.608 não está regulamentada. Por quê e o que é que falta regulamentar dentro dessa norma? Mas eu prefiro deixar essa pergunta para a Cristiane, que está pertinho lá para responder. Então, realmente a 12.608 ela não está regulamentada e a gente vai estar trabalhando nesse processo de regulamentação e coincide com o processo conferencial. Desse processo conferencial nasce muita coisa nova, muita proposta nova, muita diretriz nova para o Sistema Nacional de Defesa Civil. E então, por vezes, a gente está meio que esperando ver o resultado dessa conferência numa etapa nacional para que a gente consiga aproveitar esse caminho de regulamentação e incluir essas propostas que vão surgir, né? Porque todas as discussões em torno da conferência, elas têm girado em torno da regulamentação. A primeira conferência deu origem à Lei 12.608, né, que tudo aquilo que foi colocado, as várias diretrizes foram incluídas, e agora essa segunda conferência a gente está tentando buscar novas. Nós já temos um projeto de regulamentação colocado, pronto, discutido internamente na secretaria, discutido no sistema, e esse processo está passando, e esse produto está passando por um processo de amadurecimento com outros órgãos, como por meio que vai passar agora pelo Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil, por uma reunião de coordenadores, para que a gente possa colocar. Mas, assim, seria interessante que a gente conseguisse casar essa regulamentação com essas propostas que já nascem da segunda conferência. Então, a gente está trabalhando em busca disso, mas a gente espera que o mais breve possível a gente já tenha a regulamentação. A resposta para o Wagner da 12.608. Meninas, obrigado. A gente chegou ao final dessa primeira teleconferência do curso à distância em Gestão de Desastres e Ações de Recuperação. E eu quero ouvir ainda os finalmente e considerandos da Janaína, falando diretamente com os nossos alunos no encerramento desse programa. Já. Eu gostaria de agradecer aos alunos, né, por participarem da primeira tele, por estarem fazendo o curso, a presença aqui da Cristiane, colega de trabalho lá da secretaria, e a sua também, né, Algo, sempre presente nas nossas teleconferências. E dizer para o aluno se empenhar, mandar suas perguntas, nós, conteudistas, estamos disponíveis para respondê-las. E a gente
que ele consiga, se possível, né, no final desse curso, ter o seu plano de contingência lá no município elaborado. Estamos apoiando nesse sentido, para estarmos todos aptos aí, numa situação de emergência, saber o que fazer, né? Muito bem. Cristiane, muito obrigado, prazer revê-la, obrigado pela participação. Muito obrigada também pela oportunidade, obrigada a Janaína, que a Janaína é grande conteudista e mentora e que leva à frente esse curso, né? A gente está assim agradece o trabalho dela junto com a Secretaria Nacional de Defesa Civil. Agradeço ao professor Auro pela excelente condução também da primeira teleconferência. E a SEDEC agradece a cada um dos senhores alunos que estão participando desse curso. A gente espera muito dos senhores. A gente precisa de um país capacitado, a gente precisa de um país que fale de defesa civil, que converse de defesa civil, que entenda a defesa civil e faça defesa civil. E é por meio da capacitação, da multiplicação desse conhecimento que a gente vai conseguir alcançar esse objetivo. Então, muito obrigada pela participação. A gente pede empenho no estudo, como foi colocado aqui no início da nossa teleconferência, são recursos públicos que nós estamos trabalhando, usando para poder capacitar os senhores. Então, assim, é importante que todos, a grande satisfação da SEDEC é ver os 1.500 inscritos, que eles terminem o curso com sucesso e que tenham o certificado e que participem desse sistema conosco, né? Porque a defesa civil, como a gente já fala, o velho jargão, somos todos nós, né? Muito obrigada. Tá? Obrigado mais uma vez, meninas. Obrigado a vocês que nos acompanharam ao longo desse tempo todo aqui. Obrigado pela participação. Não dá para responder todas as perguntas, mas a gente vai passar para as conteudistas, aqui também para a Cristiane, aquelas que não puderam ser respondidas. Na medida do possível, vocês receberão essas respostas. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Agradeço também a equipe técnica que viabilizou essa transmissão, que vocês acabam não vendo, né? E todo o pessoal de apoio deste programa. Fique atento ao ambiente virtual para ver a programação dos nossos próximos encontros. Aproveite o curso, sua participação é sempre muito importante. Até mais.